que nós vamos fazer agora é tentar colocar o nosso conhecimento de agora em prática. Nós temos aqui uma série de compostos e nós vamos tentar nomeá-los baseados na nossa tabela anterior. O nosso primeiro composto, nós observamos que ele tem 4 carbonos aqui. Então, nós temos o prefixo but. Como só há ligações simples, nós temos o infixo AN. E como só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, o sufixo O. Então, nós temos o butano. Embaixo, nós observamos que nós temos 3 carbonos, ou seja, nós temos o prefixo próprio. Só há ligações simples, AN. E como é hidrocarboneto, sufixo O, nós temos o propano. Próximo exemplo, nós temos também 3 carbonos, então o prefixo é próprio. Há uma ligação dupla aqui, então nós temos que botar o infixo EN. Como é um hidrocarboneto, o sufixo O, então nós temos o propeno. Aqui, agora, nós temos 2 carbonos, então o prefixo é et. Também tem uma ligação dupla, o infixo é EN. E, como hidrocarboneto, temos o sufixo O. Próximo exemplo, nós temos 3 carbonos. Nós temos que lembrar que esse carbono aqui e esse carbono, por eles serem hibridização sp, eles têm que ser representados na forma bastão de forma linear. Então aqui nós temos 3 carbonos. Então só atentem a isso. São 3 carbonos próprios. Como há uma ligação tripla, infixo in, hidrocarboneto O. Esse daqui nós temos 3 carbonos, então é próprio. Há ligações simples, e são 2 delas. Então nós vamos colocar dien, e como hidrocarboneto, O. Aqui nós fazemos o uso da letra A por uma questão até fonética. Em português nós temos que ter sempre a vogal, uma vogal por sílaba. Fica mais fácil também realizar a pronúncia, então nós chamamos esse cara de propadiano. Próximo exemplo, nós temos 4 carbonos, então é but. Uma ligação dupla e é hidrocarboneto, é o buteno. Só que perceba que aqui também é buteno e aqui também é buteno. E esses 2 butenos, eles não são, esses 3 butenos, eles não são iguais a princípio. Bom, então nós temos que criar aqui um método para poder diferenciar esses butenos. A nomenclatura ela tem que levar a uma única fórmula molecular, a um único composto. Nós vamos criar aqui um sistema de numeração. Nós vamos numerar a cadeia principal, de 1 até o número de carbonos que houver na cadeia principal, e nós vamos relacionar a posição dessa ligação dupla, no caso, ao menor número dos carbonos que estão com essa ligação. Por exemplo, aqui é o carbono 1, 2, 3, 4. Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4. Percebam que a ligação no primeiro está entre os carbonos 1 e 2. Então, nós vamos chamar esse cara de but1eno. Nós temos que colocar o número logo antes do que esse número está representando. Como esse número está fazendo referência a uma ligação dupla, nós temos que colocá-lo imediatamente antes dessa representação da ligação dupla, que é o infixo EN. A gente coloca 2 tracinhos para poder ficar mais claro. Bom, no segundo caso, nós temos a ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Então, nós vamos colocar but2eno. Nosso terceiro caso, se nós numerássemos da esquerda para a direita, nós teríamos o but3eno. Mas vocês conseguem perceber que se nós numerarmos agora da direita para a esquerda, nós vamos ter o nosso but1eno, perdão. Então, esses 2 compostos aqui, eles são iguais. A regra para numeração, para a gente poder nomear os compostos de forma única, é sempre pegar os menores números inteiros possíveis para poder colocar como a numeração
dessas duplas ou tripla ligação, tá certo? Percebam aqui que nesse caso, e nesse caso, como eu já falei, não são necessários fazer numerações. Por quê? Bom, se nós pegarmos aqui, ó, a dupla ligação entre o carbono 1 e 2, se nós pegarmos a outra possibilidade, a dupla ligação vai continuar entre os carbonos 1 e 2. Nós só vamos fazer o uso dessa numeração quando houver compostos diferentes que possuem o mesmo nome. Para o eteno nem tem onde colocar outra dupla ligação. E se nós colocarmos a tripla do propino do outro lado, ainda vai continuar entre os carbonos 1 e 2, como era aqui. O propadiano é a mesma coisa. A dupla ligação, se nós alternarmos essa dupla com essa dupla, nós vamos ter simplesmente isso daqui. Mas vai continuar duplas entre o carbono 1 e 2 e entre os carbonos 2 e 3. Continuando. Bom, agora nós temos uma cadeia, né, um pouco mais complexa. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ter um hexa. Bom, agora nós temos ligações duplas e triplas. Então, nós temos ligação dupla e ligação tripla, com o sufixo O, porque é um hidrocarboneto. Bom, agora nós temos que saber em que posições estão essas ligações duplas e triplas. Então, vamos fazer o nosso método de numeração. Nós temos aqui o nosso carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A ligação tripla está entre os carbonos 1 e 2 e a ligação dupla está entre os carbonos 3 e 4. Percebam que aqui, se nós colocássemos a numeração no início do composto, a gente poderia confundir a que número esses caras estão se referindo. Se 1 é a dupla, ou se 1 é a tripla, ou 3 é a dupla ou a tripla. Por isso que nós fazemos uso da numeração imediatamente antes do que ela está representando. Então, o nome correto para esse composto seria hex1-in, que é a ligação tripla tem os carbonos 1 e 2, 3-en, porque a ligação dupla tem os carbonos 3 e 4, O, porque é um hidrocarboneto. Nesse próximo exemplo aqui, nós temos uma cadeia com 4 carbonos, então o prefixo é o but. Temos duas ligações duplas, então nós usamos o infixo di-en. E a hidrocarboneto, colocamos a palavra O, a letra O. Agora nós temos que numerar, né, a posição dessas duplas, porque o composto poderia ser esse como representado, ou poderia ser esse daqui, que representei de forma errada, só para a gente poder comparar, né? Lembrando aqui que o correto teria que ser assim, porque esse carbono aqui ele é do tipo sp, ou seja, ele tem uma geometria linear, então nós temos que representar a forma bastão linearmente. Então, o nosso composto aqui é o buta 1,3-dieno. Se nós tivéssemos o composto de baixo, nós teríamos o buta 1,2. Percebam que as ligações estariam entre os carbonos 1 e 2, 2 e 3. Então, seria o buta 1,2-dieno. Próximo exemplo, nós temos agora uma cadeia cíclica, e a nossa cadeia cíclica ela tem 6 carbonos. Bom, se ela tem 6 carbonos, é hexa. Ligação simples e hidrocarboneto. Como é um ciclo, nós colocamos a palavra ciclo na frente, ou seja, agora nós temos um ciclo hexano. Próximo exemplo, nós temos também uma cadeia com 6 carbonos, e duas ligações duplas. Então, nós temos um ciclo hexadieno. Só que agora nós temos que dizer onde estão essas ligações duplas. Então, nós vamos começar a numerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que tanto faz se a gente numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A ligação dupla vai estar entre sempre os carbonos 1 e 2 e 4 e 5. Então, nós vamos ter aqui o ciclo hexa-1,4-dieno. Próximo exemplo, nós também temos uma cadeia com 6 carbonos e temos uma ligação dupla. Então, nós temos agora o ciclo hexeno. E nós não precisamos numerar. Porque se a posição da dupla não for essa daqui, for uma outra posição aqui, por exemplo, a única diferença vai ser que nós teríamos rodado essa molécula para cá.
Então, nós não precisamos numerar porque não existem ciclohexanos. Bom, vamos aos nossos próximos exemplos aqui, os oxigenados. Nosso primeiro, nós temos uma cadeia com 4 carbonos, e aqui nós temos também uma cadeia com 4 carbonos. Então, o prefixo but só tem ligação simples e é um álcool. Então, aqui nós temos uma hidroxila aqui ligada a um carbono sp3. Então, os dois são chamados butanol. A gente vê, né, eles são diferentes pela posição da hidroxila, então nós vamos usar nosso método de numeração. Percebam que aqui a hidroxila está na posição 2, então nós temos o butan 2-ol. E aqui a hidroxila está na posição 1, né, que nós temos o carbono 1. Então esse cara aqui ele vai ser o butan 1-ol. Próximo exemplo, nós temos agora aqui um fenol, porque nós temos uma hidroxila ligada a um carbono aromático. Quando nós temos a hidroxila ligada a um carbono aromático, nós usamos hidroxi, como se esse cara daqui, e o nome da cadeia principal, que é benzeno. Em especial, esse hidroxibenzeno ele se chama fenol, que é o próprio nome da função orgânica. Então, constantemente, nós vamos ver, em vez de hidroxibenzeno, ver fenol. Bom, continuando. Agora nós temos 2 éteres. Nesse lado aqui nós temos 3 carbonos e 2. Desse lado aqui nós temos 1 carbono e 3. Bom, a nomenclatura do éter, nós temos que pegar o lado com menor quantidade de carbonos, nesse caso aqui é o 2 e o 1, e colocar com o devido prefixo da função éter. Então aqui nós temos et, ox, e aqui nós temos met, ox. E para completar a nomenclatura, nós damos o nome desse cara daqui que sobrou como se fosse um hidrocarboneto comum. Então nós temos o etox propano e desse lado nós temos o metox propano. Próximo exemplo, nós temos uma cadeia com 1, 2, 3, 4 carbonos e nós vamos ter um grupamento carbonila aqui na extremidade. Isso quer dizer que esses dois casos aqui são funções aldeídos. No primeiro, nós temos o aldeído com 4 carbonos, but, só ligação simples, al. E no segundo, nós temos 2 carbonos, só ligação simples, al. Perceba que nós não precisamos numerar a posição dessa carbonila, porque já que é um aldeído, necessariamente ela vai estar na extremidade. Depois nós temos um exemplo aqui. Nós temos também grupamentos carbonilas que não estão na extremidade, ou seja, nós estamos representando cetonas. Essa com 4 carbonos, but, só tem ligação simples, ona. E essa 3 só tem ligação simples, ona. Bom, aqui nós teríamos que dizer a posição em que se encontra a carbonila, né? Mas perceba que para a propanona só há essa posição. Se você ligar agora a carbonila aqui na extremidade ou na outra extremidade, tanto faz, nós deixamos de ter uma propanona e passamos a ter um propanal. Para a butanona, né, se nós ligarmos na extremidade, a gente deixa de ter uma cetona e passa a ter um aldeído. Então, com isso não existe essa diferença, né, na nomenclatura. E se nós mudarmos a posição para esse cara daqui, vai continuar sendo o carbono 2. A única diferença vai ser que a gente vai numerar agora da direita para a esquerda, no lugar de numerar da esquerda para a direita, como nós numeramos para esse cara daqui. Ou seja, só existiria a butanona 2. Né? Então, nós não vamos colocar o número, que não existem diferença entre essas butanonas. Continuando aqui, nossos compostos oxigenados. Agora nós temos o grupo carboxila, então nós temos um ácido carboxílico. Esse ácido ele tem 4 carbonos, esse ácido tem 2 carbonos. Então esse daqui é o ácido, 4 carbonos, só tem ligação simples, é um ácido carboxílico. Depois nós temos aqui o ácido também, tem 2 carbonos, só tem ligação simples e é um ácido carboxílico. Percebam que a forma de dar o nome é sempre a mesma, né? Basicamente a mesma. Nós colocamos número de carbonos, tipo de ligação e a função orgânica. Continuando, agora nós substituímos o hidrogênio por um radical alquil, então nós temos uma função éster. Para dar o nome dessa função éster, nós vamos pegar aqui a nossa cadeia principal,
tem 4 carbonos, então vai ser o but-an-oato. Nós temos que nomear também esse cara circulado aqui, né, que nós colocamos no lugar do hidrogênio. A princípio, nós vamos deixar em branco. Então, vai ser butanoato de alguma coisa. Esse alguma coisa a gente vai ver na próxima aula. Aqui, agora, nós temos um éster com 2 carbonos. Né? Nós temos o nosso radical aqui, que substitui o hidrogênio. São 2 carbonos et, ligação simples an, é um éster oato de alguma coisa que a gente também vai ver na aula que vem. Continuando aqui, nós temos um aleto de acila, e esse aleto ele tem 4 carbonos, né? Em específico, nós temos o cloreto. Bom, então nós vamos dar o nome dessa cadeia principal aqui, que tem 4 carbonos, então vai ser butanoíla. Como o que está ligado é um cloro, então nós vamos colocar cloreto. Então é cloreto de butanoíla. Mesma coisa por debaixo, nós temos 2 carbonos e é o bromo que está ligado, então vai ser brometo de etanoíla. Para os nossos aletos, como são exemplos desses dois aqui, nós simplesmente vamos dar o nome do hidrocarboneto, nesse caso aqui é o butano, nesse caso aqui também é o butano, e nós vamos colocar o elemento que está ligado, né? De designar o elemento que está ligado, é só falar antes aqui, cloro, butano, De novo, nós obtemos dois nomes iguais para compostos que são diferentes. Então, nós vamos usar a numeração para diferenciar esses compostos. Percebam que no primeiro exemplo, o cloro está ligado no carbono 2, então vai ser o 2-cloro-butano. E no segundo exemplo está ligado no carbono 1, então vai ser 1-cloro-butano. Percebam que também só essas duas possibilidades, né? Se nós ligarmos aqui, vai continuar sendo 2-cloro-butano, é só numerar da direita para a esquerda. E se nós colocarmos o cloro aqui, pendurado aqui, no atual carbono 4, ele seria um cloro-butano que nós numeraríamos da direita para a esquerda. Então, agora as nossas funções nitrogenadas. Nós temos no primeiro caso uma amina com 3 carbonos e aqui uma amina com 1 carbono. 3 carbonos. Prop, só tem ligação simples, amina. Propanamina. E no segundo caso nós temos com 1 carbono, então é met, então vai ser metanamina. Agora nós temos uma amida, e nessa amida nós temos 4 carbonos, então é but, só tem ligação simples e é uma amida. Agora aqui nós temos o exemplo de uma nitrila, e a nossa nitrila ela tem 4 carbonos, né? Esse aqui é o nosso 4º carbono. Então é butan, porque só tem ligação simples, nitrila. Aqui por uma questão também fonética, né? Depois nós vamos ver o conceito de radicais, nós colocamos a letra O, fica mais fácil de falar, né? Em vez de falar butano nitrila, a gente fala butano nitrila. Bom, pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Hoje nós fizemos uma série de exercícios para poder fixar o conteúdo que nós aprendemos na aula anterior. Até a próxima aula.